Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já faz um bom tempo que eu gravei o último vídeo aqui pro meu canal, mas foi por questões familiares que eu tive que dar um tempinho e agora tô retornando, se Deus quiser, a gravar mais vídeos pra vocês, tá? Antes de começar, né, falar pra vocês o assunto desse vídeo, eu já quero pedir pra vocês que vocês se inscrevam no canal, né, que vocês deixem os joinhas de vocês, que vocês ativem o sininho, tá, das notificações, para vocês ficarem sabendo de todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal, tá? Como eu falo sempre, né, esses vídeos estão ajudando, sim, muitas famílias, muitas mães, né, que tiram suas dúvidas comigo, que veem, né, o relato, né, do que aconteceu com o Emanuel, né, de tudo que aconteceu durante o período de internação, né? Até mesmo antes, né? A minha gravidez, a internação, né? O home care, que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Vocês vão escutar Emanuel ali conversando com os brinquedos dele, tá? E esse vídeo, né? Eu vou falar um pouco sobre a cirurgia de Emanuel que ele fez o ano passado. No mês de outubro, né? Ele fez. No dia 23/10. Eu não gravei o vídeo mostrando pra vocês por conta disso mesmo, né? Algumas questões familiares mesmo que eu tava passando e eu não tava com o tempo suficiente para parar e gravar vídeos falando sobre esse assunto. Muita gente vai me perguntar, mas durante os vídeos que eu postei aqui, né? Desde o início que ele ficou internado, né, todos os médicos falavam que ele não ia precisar de fazer a cirurgia, né, que se chama supraglotoplastia, é o nome da cirurgia de laringomalácia. Eles sempre falavam que Emanuel não, até o momento não ia precisar fazer, né, mesmo com todo o padrão respiratório dele, mesmo com tudo o que aconteceu com Emanuel. Eles me explicaram e eu entendi também porque tem a questão do crescimento, né, da criança, que é o tempo, né? Então, muitas vezes a criança que tem laringomalácia só precisa realmente mesmo do tempo para que, na medida que ela vai crescendo, né, toda a estrutura da laringe também vai se fortalecendo, né, vai crescendo juntamente com ela. E a criança chega realmente a melhorar e a não precisar de cirurgia. Mas por que Emanuel precisou? Então, depois que ele, né, teve alta do hospital, que veio para casa com o home care, né, em 2019, quando ele teve a alta do home care, em maio, né, de 2019, como eu já falei para vocês, ele ficou bem, né, e passou alguns meses bem. Quando foi no mês de dezembro, ele teve aquela internação que eu falei para vocês, que passou poucos dias, e que o médico pediu que ele voltasse com a fisioterapia respiratória, que até então ele continua fazendo a fisioterapia respiratória. Mas o ano passado, né, janeiro, fevereiro, ele começou do nada a desaturar, né? Ele começava, o barulho do extritor continuou o mesmo, né, sempre muito alto. Então, quando ele fazia os esforços, né, correndo, brincando, fazendo alguma coisa bem que esforçasse mais a respiração dele, era muito maior do que já era, né, o barulho ali do extritor, e o esforço respiratório também, enorme. Eu tenho alguns vídeos gravados, eu vou colocar para vocês aqui depois, um pedacinho, de muitas vezes como ele dormia à noite, né? Então, ele fazia o BiPAP durante o dia e antes de dormir. Mas o BiPAP não o ajudava na questão respiratória, assim, durante o sono. Por quê? Era para ele dormir com o BiPAP, até porque ele está até aqui, porque eu acabei de fazer nele. Era para ele dormir com ele. O ideal seria esse. Aí sim ia ajudá-lo bastante, né? Durante o sono, a respiração dele ia ser melhor, ele não ia ter apneias, que ele estava tendo apneias, né? Ele ficava até com o lábio às vezes roxo, às vezes até pálido mesmo. Mas ele não deixava dormir com ele, né? Então, você coloca a máscara, coloca um tipozinho de um elástico que você prende aqui na cabeça, né, e aqui na frente. Ele não deixa, porque realmente fica muito, tipo, como se fosse sufocado, né, uma coisa muito presa no seu rosto. Então ele não deixava. E o que aconteceu? Então, terminou que a fisioterapeuta dele teve que pedir oxigênio para que Emanuel conseguisse dormir à noite. Então, muitas vezes, quando ele estava assim,
né, desaturando bastante ou com esse padrão respiratório muito alto, elevado demais, eu colocava ele no oxigênio. E chegou uma época que eu levei ele para o otorrino dele e, né, ele resolveu fazer realmente a cirurgia, porque ele estava perdendo peso, né? Isso já, Emanuel com 2 anos e 3 meses mais ou menos, Emanuel já estava. Que o ideal é que quando a criança complete 2 anos, todos os sintomas da laringomalácia desapareçam, né? Quando é uma laringomalácia leve e tal. Mas a de Emanuel não aconteceu isso. Claro que não é com todas as crianças, né? Com todos os bebês, né? Precisa ser analisado, precisa que o médico acompanhe, né? Como sempre, Emanuel é sempre acompanhado com os médicos, né? E ele resolveu fazer. E foi isso que aconteceu, né? Emanuel foi internado no dia 23. Dia 24 ele já teve alta, né? No dia 23 ele realizou a cirurgia à tarde. Foi uma cirurgia, não foi muito demorada, né? Foi até rápida. Deu tudo certo, né, durante a cirurgia. Após a cirurgia ele ficou um pouquinho como se fosse um CTI, né? Ele estava bem agitadozinho por conta da anestesia e tal. E ele deu uma desaturada enorme, né? Que até assustou todos os médicos que estavam lá com ele. Eles pegaram até um tubo de oxigênio e deixaram já perto. Aí na hora eu pensei, não, meu Deus, tubo de oxigênio, novamente eu não acredito. Ele desaturou do nada, muito rápido, baixou muito. E ficou até com o lábiozinho roxo mesmo. Isso depois da cirurgia, né? Já no pós-operatório. Mas aí eles colocaram oxigênio nele e ele começou a voltar novamente. Aí o médico falou que foi um pico de o nervosismo dele, o estresse que ele estava também, né? Porque desde manhã, né, a gente lá no hospital, ele estava em jejum, né? Toda aquela coisa, né, de fazer cirurgia, né? Em criança é complicado, né? Mas graças a Deus ele foi voltando ao normal. E desde quando ele saiu da cirurgia, que quando ele começou a chorar, né, tudinho, eu já senti uma diferença enorme, porque o chorinho dele era bem rouco, né, quase você não escutava, já estava um pouquinho que dava para você escutar. Claro que era muito cedo ainda, né, porque ele tinha acabado de sair da cirurgia, mas o médico falou que isso com o tempo, né, iria melhorar bem mais, e foi o que aconteceu, né, ele tá bem melhor, né, o choro dele é mais nítido, a questão do sono, ele melhorou muito, ele dorme a noite inteira, né, ele não fica se remexendo no berço mais, que ele se remexia muito, né, o barulho do extritor você também não escuta, é muito baixinho mesmo, só se for uma pessoa que esteja prestando atenção mesmo, né, como eu já sou a mãe, né, e sempre convivi com isso, mas às vezes até o pai dele nem escuta. Eu escuto porque eu presto mais atenção, né, vamos dizer assim. Você escuta quando ele está correndo, às vezes, mas não tem comparação com o que era, né? Então, aí teve revisão, a primeira revisão, né? Teve a segunda e vai ter a terceira agora no mês de junho, né? A gente sabe que por conta dessa pandemia tudo se estendeu, né? Mas, graças a Deus, ele tá bem. Ele continua com a fisioterapia respiratória por conta do pulmão dele, da telectasia, né, que ele tem no pulmão esquerdo, né, essa baixazinha que ele tem. E em outro vídeo eu vou falar pra vocês sobre essa telectasia, né, do pulmãozinho dele, que o pulmão dele foi bastante esforçado, né, sofreu muito, vamos dizer assim. E é isso, né? Ele continua fazendo direitinho, a gente não sabe até quando. Segunda-feira mesmo ele vai ter uma consulta com a pneuma, a gente vai analisar a questão, todas as questões, né? De fisioterapia, de alguma medicação. Mas o ideal era isso mesmo que eu queria falar pra vocês, né? Sobre a cirurgia de Emanuel mesmo, que eu tenho até um vídeo gravado lá, eu com ele no hospital também, vou colocar aqui pra vocês verem, tá? E é isso, gente. Eu queria que as pessoas que assistirem esses vídeos relacionados à laringomalácia, se vocês quiserem deixar perguntas, alguma dúvida, que vocês podem deixar, tá certo? Que assim que puder eu respondo sim. E espero que vocês divulguem esses vídeos, porque, gente, é como eu falo todas as vezes nesses vídeos que eu gravo, é muito importante as pessoas saberem mais sobre essa patologia, tá? Laringomalácia.
é um assunto muito ainda, eu posso até dizer que é um tabu, vamos dizer assim, para nós que somos leigos, né, assim. Porque na medicina, os médicos, claro, eles sabem que existe, né, essa patologia, eles sabem sim. Mas muitas vezes até mesmo os médicos, alguns, não são todos, é claro, tiram como se essa patologia não existisse, como se... eu já vi relatos de muitas mães, né, que o bebê nasceu e na hora do parto eles falam que é, né, secreção, resto de parto, tantas outras coisas. E às vezes nem indica, né, para um otorrino para saber o real diagnóstico, se é ou não, né? Para a mãe ficar mais tranquila, porque, gente, eu vou falar para vocês, o grupo do WhatsApp que eu participo tem várias e várias mães, né? Quase todos os dias entram mães novas de várias cidades, né? Às vezes desesperadas, né? Que acabou de ter o diagnóstico do seu bebê com laringomalácia. É um mundo totalmente novo. Você imagina você ter seu bebê, você colocar ele para mamar, né? E ele tá sugando o seu seio e se engasgando ao mesmo tempo com o líquido que está entrando na laringe dele, né? Na garganta dele, e se sufocando, e você não sabe o que fazer, você não sabe o que é aquilo, porque até o próprio médico disse que aquilo vai passar. É o mais que as mães escutam, é isso, que vai passar. E passa realmente, mas a gente quer que esse vai passar seja mais analisado, seja que tenha mais diagnóstico, né, que nos indique médicos para que a gente vá até eles, né, e que às vezes o acesso até esses médicos também é muito difícil, porque tem famílias que são de interiores, que não tem otorrino lá, não tem até mesmo pediatra. E a gente sabe que nesse meio dessa pandemia está tudo mais complicado, tudo mais difícil, né, de se realizar. Então eu acho que quando a gente passa por isso e a gente transmite para outras pessoas, né, que aquilo vai passar, que, né, existe uma saída, uma solução, é uma questão de conforto que você dá para outra pessoa. Então era isso que eu queria ter ouvido quando eu tive o diagnóstico de Emanuel. Era esse acalento, essa frase de dizer assim, calma, né, que tudo vai passar, tem sim uma solução. E eu não ouvi isso muitas vezes não, tá? Eu tentei procurar sim no Google, no YouTube, existe sim algumas coisas lá relacionadas, né, à laringomalácia, mas é muita coisa, no YouTube principalmente, era pouca coisa. Pelo menos os vídeos que eu vi lá na época não eram nem em português os vídeos. Né, tinha até um vídeo de uma mãe levando a bebê dela para fazer a cirurgia, mas era uma coisa muito rápida. Ela levando, mas não explicava o que era. Né? Então eu ficava em meio ao desespero de querer saber o que era aquilo, né? Porque o médico dizia que era aquilo, mas que tinha que esperar. E aquilo eu dizia, mas esperar o quê, meu Deus? Esperar ele morrer, esperar o quê? Porque você via ele se sufocando, você via ele querendo ar. E é muito complicado, então ajudem, gente, divulguem, compartilhem esses vídeos, tá? Não só esse, né, mas os outros que tem lá no meu canal também, tá? Eu vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Eu espero que vocês gostem, tá, gente, né? Eu coloquei como prescrito no meu canal que seria o meu cotidiano, né, como mãe de 2 crianças, que eu não só tenho Emanuel, eu tenho uma menina, né, também Esther. Mas, assim, a prioridade está sendo divulgar mais sobre essa questão de Emanuel, tá? Depois eu vou gravando, sim, meu cotidiano com eles. Mas a prioridade é essa, de expandir, de poder falar muito mais sobre esse assunto, tá bom, gente? Então, eu vou deixar aqui na descrição também, lá embaixo no vídeo, né, o Facebook, né, de Carol, que é a menina a moça que é como é que fala? A líder do grupo do WhatsApp, né? Que você entra lá no Facebook e tem as normas para você poder entrar lá no grupo do WhatsApp. Lá você vai ter muita coisa boa, assim, né? As mães conversando uma com as outras para dar conforto, para falar suas experiências, tá? Tem o Instagram também dela e assim vai, tá? Eu vou deixar também para vocês um link de uma médica, uma otorrino, que eu creio que ela é do Rio Grande do Sul. Eu vou até observar realmente se ela é de lá. Ela é ótima, ela posta muita coisa sobre laringomalácia, muitas dúvidas
as mães têm, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez e fiquem com Deus, tá? Não esqueçam de dar o like de vocês não, tá, gente? Ativar o sininho aí para que vocês vejam todas as notificações e se inscrevam no canal, tá? Beijo!